Olha, nós aqui outra vez, programa Vida Nova com Jesus já está no ar. E você fique muito ligado, porque nós vamos ficar 1 hora juntos compartilhando das coisas do Senhor. Vamos agora, daqui a pouquinho, começar o nosso culto aqui na Igreja Vida Nova de Santos, mas eu não sei por onde você anda, porque nós estamos em toda a Baixada Santista e nós temos igrejas em toda a Baixada. Então você entre no nosso novo site, vidanova.church. E ali você vai procurar a igreja mais próxima da sua casa, em Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Águas de Lindóia, Paraguai. É isso mesmo. E logo estaremos transmitindo todos os nossos cultos online para você que de repente não pode sair de casa, né? E vir até a igreja, mas pode ser ministrado por Deus aí, né? Através da palavra de Deus. E olha, eu convido você a nesse momento agora se desprender de todas as preocupações, aumentar o volume da TV e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer? Através do louvor, através da palavra. É isso que acontece. É um momento gostoso na presença de Deus e que queremos compartilhar com você. E olha, fique até o final, hein? Porque no final ainda tem a oração do nosso pastor para abençoar você e a sua casa. E a gente volta daqui a pouquinho. Bem-vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. E que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, que o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abre os céus, e
nossa fé está no nosso Deus. Peça isso a Ele e que se abra os céus. Abra, Senhor, o teu reino em nós, Senhor. Nossa fé está em Ti, no nosso Deus. E que se abram os céus. Oh, vem, Senhor, nossa fé está em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Queria ler com você esse versículo. Nós estamos terminando o mês da comunhão. A última mensagem que eu tive a oportunidade de trazer aqui para a igreja, a gente falava sobre uma comunhão poderosa, sobre a verdadeira comunhão, não é isso? Que é a comunhão entre irmãos. Mas nessa noite eu quero falar sobre a comunhão poderosa, amém? Sobre uma comunhão poderosa. A Bíblia diz assim em João, capítulo de número 5, versículo de número 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Diga assim, comunhão poderosa. Não existe comunhão mais poderosa do que a parceria do homem em Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e ofensas. O pecado traz morte para nós. Nós estávamos como quem vive, mas apesar de estarmos como quem vive, estávamos mortos. Assim é a situação de muitas pessoas que entram aqui, que estão vivendo no mundo. Na verdade, ele não vive, ele não tem vida, ele existe. Porque a pessoa muitas vezes está sorrindo. Hoje a gente está na época da mídia social, Facebook. Aí a pessoa posta lá no Facebook, ela sorrindo, cheio de amigos. Mas na verdade, se você for conhecer ela por dentro, você vai ver que é uma pessoa muitas vezes só. Que ela precisa fazer aquilo para que os outros possam pensar que na verdade ela é uma pessoa feliz. As pessoas passam a noite na balada, é muito legal, hein? Aquelas luzes, cheio de amigos. Mas quando a luz realmente acende de manhã, nós encontramos um grande vazio no coração. As pessoas vão vivendo, procurando viver, mas não encontram vida. É como que se faltasse alguma coisa. Pois bem, nós somos assim quando nós vivemos longe de Deus. A nossa alma tem sede de Deus. É a mesma coisa que você está com sede, você toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola, parece que mata a sede, mas na verdade parece, mas não é. Porque a Coca-Cola não mata a sede, a Coca-Cola ela dá mais sede ainda. Porque o nosso corpo necessita de água. Eu estava falando, é igual quando escova o dente, já viu? A gente tem uma leve impressão de que a pasta de dente deixa o nosso, como eu posso dizer, a nossa boca limpa. A pasta de dente não limpa a boca. O que limpa a boca é a escovação. A pasta de dente dá uma sensação de limpeza. O mundo é assim. O mundo ele vive de sensações. Sensação de grandeza. Ele tem dinheiro, ele tem sensação de poder. Até que um dia uma enfermidade alcança essa vida, essa pessoa, e ele descobre que todo o dinheiro do mundo não pode livrá-lo. Ou não pode mudar a sua vida, a sua história. Muito bem. O pecado trouxe morte. Foi o que aconteceu lá no Éden. Adão tinha comunhão com Deus, parceria com Deus. Ele abandonou e trocou a comunhão com Deus. E a Bíblia diz, então, que o homem escolheu o seu próprio caminho. Qual foi o caminho do homem? Se afastar de Deus. Adão, quando peca, ele traz a morte não só para ele, mas para toda a raça humana. Nós hoje já nascemos condenados à morte, condenados ao pecado. O pecado ele tem o poder de separar o homem de Deus.
A Bíblia diz, Deus falando assim, os meus ouvidos não estão agravados para não ouvir você, e nem minhas mãos não estão encolhidas para que não possa estender a você. Mas os seus pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus. Então o pecado, ele nos separa, ele vai separando o homem de Deus. E Deus e a vida, nós somos criados de Deus. Imagine o seguinte, querido, se eu estou longe de Deus, eu estou longe da vida. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E ele diz mais, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, que é a vida, a não ser por mim. Então, imagine, o homem pecou, ele se separou de Deus. E o pecado, ele tem um poder. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o pecado tem um poder da degradação. A gente peca, pequei e morri, vou morrer. Não! Mas ele vai nos degradando a cada dia. Ele vai destruindo a família, de geração em geração. Você peca hoje, você fala, não aconteceu nada, que bom. É o que Adão talvez pensou. Se Adão talvez olhasse para gerações que viriam. Quando nós olhamos para a raça humana, crianças sem cérebro nascendo, crianças com hidrocefalia, nós vemos crianças nascendo sem perna, deficientes. Por que tudo isso? Porque o pecado entrou no mundo. Nós temos um problema, o pecado, e foi degradando o homem a cada dia. Nós vemos hoje famílias destruídas. Talvez a gente vê muitos jovens, aqui na igreja nós temos muitos jovens, que quando chegaram aqui, chegaram sem esperança porque a sua casa está destruída. Não existe comunhão, talvez estão juntos no mesmo lar. Mora o pai, a mãe, os filhos, mas é como se fosse o próprio inferno dentro da sua casa, porque não tem vida. Você já experimentou isso? Não tem vida. Não existe vida, existe morte. Esses dias uma jovem me procurou aqui e falou assim, pastor, o senhor não sabe o que é viver na minha casa. É uma opressão muito grande, eu sinto o diabo na minha casa. Eu já ouvi uma voz me falando assim, se mate, tire a sua vida. Pastor, é como se algo me seguisse. Sabe o que é isso? Parece que a morte entrou dentro dos nossos lares, das nossas casas. Ela está impregnada em cada casa, ela está impregnada nas famílias, ela está impregnada na sociedade. O pecado vai degradando o homem pouco a pouco e nós vamos morrendo. E vamos destruindo não só nós mesmos, mas nós vamos destruindo tudo que está ao nosso redor. Um pai de família, talvez a intenção não é destruir seus filhos, nem sua mulher, mas você tem destruído a sua própria família, além de se autodestruir. Isso é pecado. Jesus está dizendo, na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê em mim, ele tem a vida eterna, ele não entrará em condenação, mas ele tem o poder de sair de uma vida de morte para realmente ter vida. Olha que coisa tremenda! Jesus está dizendo que nós podemos sair desse estágio, que a nossa vida pode ser mudada e transformada aqui na terra, que eu posso encontrar vida na terra dos viventes, que a promessa de vida para mim não é só uma promessa de vida eterna, mas é algo muito maior do que isso. E Satanás sabe disso e ele tem um plano. Qual é o plano do diabo? O plano de Satanás é separar o homem de Deus, porque quando ele separa o homem de Deus, o homem vira um alvo fácil para Satanás. Quando ele nos separa de Deus, que é o nosso protetor, a nossa vida, nós nos tornamos vulneráveis. Existe alguém nesse mundo que quer te afastar de Deus. E quando ele faz isso, é o caminho que ele precisa para destruir você. É por isso que todos os dias nós acordamos com uma luta em nosso consciente, em nosso coração. Olha, e parece que essa luta se aumenta a cada dia para que nós possamos nos afastar de Deus. São coisas que nos machucam, palavras que ouvimos, o desânimo que bate a porta do nosso coração, mas tudo para que nós possamos nos afastar do Senhor. A Bíblia diz assim, em Marcos capítulo 3, versículo 27. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens, sem que primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Quantos pais de família tem aqui? Levante a mão.
Quantos homens, por favor? Só isso de homem, né? O resto está indefinido? Não, brincadeira. Cadê os homens? Levante a mão aqui, os homens, por favor. Vocês são os valentes. Vocês são os valentes da sua casa, vocês são os valentes dos seus filhos. Pastor, eu não tenho filho. Deus te chamou para ser um valente. Quando você casar, você será o valente da sua casa. As mulheres são valentes na sua casa. Vocês imaginem, qual a intenção de Satanás? Amarrar você, porque se ele amarrar você, ele entra. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Então o diabo vem para amarrar o valente do lar. Por que hoje nós temos uma crise entre os homens? Crise de encontrarmos homens mesmo. Porque o diabo tem roubado a responsabilidade dos homens, de sacerdote do lar, provedor do lar. O homem que representa a Deus. Imagine você que é pai. A sua figura é a figura de Deus para o seu filho. Tem pessoa que nunca entende o que é autoridade, nunca entende o que é Deus, porque foi roubado dele a referência de Deus, que é a referência paterna. E quando o diabo ele destrói um lar, ele entra no lar, ele não destrói só a vida do homem ou da mulher, ele destrói a vida dos filhos. E esses filhos que nascerem, também vão já ter a sua família previamente destruída, porque não há uma referência para eles. Assim nós temos vivido. Quando nós falamos em bênção, a palavra bênção quer dizer baruque, que ela significa dar força a alguém para prosperar. Quando Deus nos abençoou e nos fez gerar família, é para que a bênção de Deus alcance aqueles que vêm depois de nós. Nós possamos dar força aos nossos filhos a prosperar. Nós possamos dar força aos nossos amigos para prosperar. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser um canal de bênção. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão: Abraão, se tu uma bênção, que você dê força para todos aqueles que estão ao seu redor prosperarem, para que eles cresçam. A bênção de Deus, ela vem por intermédio das autoridades que Deus levanta sobre a nossa vida. E quando nós falamos em maldição, maldição é o bloqueio da prosperidade de alguém. O que é isso? A maldição, muitas vezes, no meu filho vem, não é porque eu o amaldiçoei, mas é porque a partir do momento que Satanás me amarrou como valente, e eu abro a porta do pecado para que o diabo entre na minha família, ele vai atingir a vida dos meus filhos, e eles serão bloqueados para prosperar. Será que você está entendendo isso? Amém? Você está lá na sua casa, você abre a pornografia, ninguém está vendo, e nós falamos isso antes. Ninguém está vendo, e você fala: qual é o problema que tem? Você não está entendendo. Você é o valente da sua casa, e quando você abre a porta para a pornografia entrar na sua casa, você está, como valente, está sendo amarrado, e essa iniquidade vem sobre o seu lar, sobre a vida dos seus filhos. Por isso, a gente vê o pai separou, a mãe separou, as referências foram tomadas, roubadas. O pai é alcoólatra, o filho se tornou alcoólatra, porque a iniquidade vem de geração em geração. Isso é tão forte, eu estava falando com os pastores hoje, que em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2, diz assim: quem nasceu de uma união ilícita, não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes, até a 10ª geração. Por que isso? Um filho bastardo não podia entrar no templo para adorar. Aí eu vi um pastor falando sobre isso e falou: pô, mas isso é muito forte, Deus é um Deus ruim, carrasco. Qual é a culpa que a criança tinha? Mas toda a lei em Deuteronômio 23, você vai ver, era para preservar o povo de Deus. Deus quer preservar você. Uma dos requisitos que era quando o povo fosse para a batalha no arraial, Deus diz assim: quando vocês estiverem no arraial e vocês forem evacuar, vocês têm que ir para fora do arraial, e as fezes de vocês não podem ficar aparentes. E Deus fala que eles tinham que ter um instrumento, e era uma madeira que eles usavam, um pauzinho, na revestimenta deles, para quando saísse do arraial, eles cavassem,
fizessem as fezes no buraco e depois tampasse ali. E Deus fala assim, porque quando Deus passar no meio do arraial, não pode encontrar nada impuro. Por que Deus está falando isso? Porque Deus não queria que o povo dele se contaminasse. Nos outros arraiais, os outros povos, vinham doenças, vinham pestes, mas o meio do arraial do povo de Deus era um lugar santo, era um lugar de saúde e de bênção. E quando Deus está falando aqui que a pessoa que vinha de uma relação ilícita não podia entrar no templo, por quê? O que Deus queria preservar o povo? Porque a iniquidade do pai, ele vinha até a 10ª geração. O que é iniquidade? Não é o pecado, iniquidade é a maldade dentro do coração. É o espírito que eu abri a porta para vir, para entrar. E aí, a iniquidade vinha, até a 10ª geração estava corrompido. É isso que a Bíblia está falando. Aí você vai entender porque nós vivemos num lugar onde muitas famílias estão destruídas. Porque a iniquidade vem sobre nós. Problemas de prostituição, de adultério, de alcoolismo. É como se aquele filho lutasse contra aquilo que ele sempre viu o pai fazer. Ele acaba se tornando aquilo que o pai era. Você conhece alguém assim? Sabe por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, em nossos delitos, em nossas ofensas. Mas aí tem uma boa notícia para nós hoje. Que Jesus Cristo na cruz do Calvário, meu irmão, levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades, e hoje já não existe mais maldição sobre nós. Eu posso pegar a iniquidade que eu recebi e lançar sobre a cruz do Calvário. Jesus veio para nos tornar livres, meu irmão. Tornar sua casa livre, mas pastor, eu abri a porta. Lança na cruz, que na cruz existe vida. Por isso a Bíblia diz, em 1 João capítulo 3, versículo 8, a última parte: para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Levante a mão. Diga assim: o Filho de Deus se manifestou em minha vida para destruir as obras do diabo. Ah, meu irmão, acho que você podia aplaudir Jesus. Glória a Deus! E aí, quando nós vamos entender o que é comunhão? Comunhão é ter tudo em comum. Deus não quer apenas que eu tenha comunhão com o meu irmão. Deus quer ter comunhão comigo. A separação que houve no Éden, agora vem Jesus para nos religar a Deus, o único mediador entre o homem e Deus, o único caminho que pode se chegar a Deus, porque Deus quer ter comunhão conosco. E o que eu quero que você entenda nessa noite é o seguinte: eu posso frequentar uma igreja, uma denominação, e assim mesmo está morto. Porque eu não tenho comunhão com o Pai. Eu não tenho nada em comum com Deus. Eu venho à igreja os domingos, eu ouço a palavra fala comigo, eu fico arrepiado, eu choro, eu sei os louvores. Sou batizado nas águas, tenho carteirinha, prego a palavra. Eu posso estar em uma denominação, em uma igreja, e mesmo assim continuar morto. Porque eu não tenho comunhão com Deus. Eu não me pareço com Deus, eu não estou lá juntamente com Deus. Sabe? E Jesus diz, em João capítulo 5, versículo 20, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo. Porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus, ele começa a dizer que ele era filho, e ele como filho não buscava a sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Então eu não posso ter comunhão com Deus se eu continuo fazendo o que eu quero. Eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus porque eu frequento uma igreja. Eu não tenho vida, eu ainda continuo morto. As coisas não mudam, talvez mude durante algumas horas que você fica na semana na igreja. Mas quando você sai daqui, você se depara com a morte novamente. Com o pecado
novamente. Parece que as obras do diabo ainda não acabaram sobre a sua vida. Porque para que eu possa ser filho e ter comunhão com Deus, é necessário não fazer a minha vontade. Você está entendendo? Talvez a minha vontade hoje não era estar aqui. Mas eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Talvez a minha vontade seria abandonar tudo, mas a vontade do Pai é que eu permaneça firme. Talvez a sua vontade é largar a sua casa e abandonar o seu lar, mas a vontade de Deus é que você permaneça firme e crendo que Deus vai mudar a sua história. Então eu só sou filho quando eu não busco fazer a minha vontade, mas eu busco fazer a vontade do meu Pai. A vontade daquele que me enviou. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que a igreja hoje, as pessoas hoje, elas vêm à igreja para buscar coisas. Então eu vou à igreja porque eu preciso de um carro, eu vou à igreja porque eu preciso de um emprego. E eu não venho à casa de Deus para buscar o Pai. As pessoas buscam coisas, as pessoas não buscam o Pai. Coisas não podem resolver o seu problema, mas quem pode resolver o teu problema é o Pai. Se você entra aqui, você não pode buscar coisas, você precisa buscar o Pai. Sabe por que eu descobri? A gente não tem que buscar coisas, nós temos que buscar o Pai. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. E todas essas preocupações de vocês aí, vão ser acrescentadas. Sabe qual é a nossa briga? Hoje a gente vem para a igreja, eu quero coisas, Senhor, me dá! Deus não fez, estou chateado, não veio mais. Sabe o que Deus vai falar para você? Grandes coisas. Você tem que aprender. Imagina um Deus como Pai. Vai então para o mundo, mas vai ser sabático, vai apanhar no mundo, depois vai voltar, igual o filho pródigo. Agora, se você falar, Pai, imagina já você chega na igreja, papai, cheguei. Deus olha do céu para nós e fala, cara, esse filho eu tenho prazer. Sabe o que Jesus está falando aqui, ó? Eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade do... Será que você tem vivido segundo a sua vontade, ou você tem vivido para a vontade do Pai? Esse mesmo filho que não vive segundo a sua vontade, é o mesmo filho que Deus lá do céu grita, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você imagina Deus testemunhando do filho, Deus testemunha dos filhos que fazem a sua vontade, e não faz a sua própria vontade. Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei um senhorio sobre a minha vida. Ele domina. O que vai dizer se eu sou um cristão ou não, não é a carteirinha que eu uso, ou os dias que eu vou à igreja, mas é o fruto que eu dou em minha vida. Você está entendendo, irmão? Aí, eu vejo algo tremendo aqui. Coisas não resolvem os nossos problemas. Diga assim, coisas não resolvem os meus problemas. Os meus problemas, quem resolve é o Pai. Por isso, quando você chega na igreja, em vez de ficar conversando, ô irmão, queridão, vai buscar o Pai. Fala, Deus, estou aqui. Aleluia. Que o céu se abra, sopra sobre nós. Sopra, imagina você pedindo Deus, Deus vai soprar, fazer. Aquela tristeza vai sair, a brisa do Senhor vai vir, a cura vai vir sobre a minha vida. Mas a gente chega na igreja preocupado com tanta coisa, que não é o que devemos nos preocupar, que não é o Pai. É por isso nós ainda andamos mortos dos nossos pecados e ofensas. Você está entendendo? Então eu posso estar aqui, eu posso levantar a mão e cantar, eu posso até sapatear, eu posso chorar e continuar morto. Sem vida.
Por quê? O que Jesus diz? Vamos lá, o que nós lemos em João capítulo 5, versículo 24. Aquele que crê, não é isso que está falando? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê. Mas ele diz, o que ouve. Você quer ter uma comunhão com Deus verdadeira? Uma parceria que vai te levar a coisas tremendas e maravilhosas? Primeiro nós temos que aprender a ouvir. E nós temos uma cultura que nós falamos muito e ouvimos pouco. Porque quando fala em ouvir aqui, é o sentido não só de ouvir, porque todo mundo está aqui ouvindo a mesma palavra, você está entendendo? Mas a mesma palavra não vai ter o mesmo efeito na vida de todos. Porque não adianta apenas ouvir, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu preciso entender. A palavra precisa entrar no meu coração. E quando essa palavra entra no meu coração, ela gera vida em mim. Então eu preciso entender. O problema que a gente comete é esse. A gente ouve tudo, só não ouve Deus. Ouve tudo, só não ouve a palavra de Deus. Você ouve profeta, você ouve amigo, mas não ouve Deus. Deus quer falar contigo. Deus não quer que você se fira. Deus quer que você seja abundante. Ele quer lutar por você. Ele quer derrubar as muralhas por você. Deus quer dar a vitória, mas você precisa ouvir. Jesus está dizendo isso. Você que está morto, precisa me ouvir. Porque se você não está com o coração aberto para ouvir Deus, meu irmão, desculpa, eu não posso fazer nada por você. Por isso o diabo quer colocar em dúvida a palavra de Deus. É isso que acontece. O diabo quer colocar em dúvida a própria palavra de Deus. E nós não podemos deixar ele colocar em dúvida. Porque quando a palavra sai daqui, você tem dúvida. E nós não estamos aqui para falar o que achamos, estamos aqui para pregar a palavra. É essa palavra que vai mudar a tua vida e a tua história, meu irmão. É por isso a Bíblia diz, em Salmo 1, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, porque aquele que não se assenta, aquele que busca ao Senhor, habitará na casa do Senhor por longos dias. Mas a gente está lá ouvindo coisas que não devemos ouvir. Amém? Não se assente, meu irmão, na roda de escarnecedores. Hoje, existe uma inversão de valores na sociedade, para que essa sociedade ela possa crescer sem muros. A palavra de Deus são princípios para a nossa vida, enquanto nós estamos debaixo da palavra, são muros de proteção para nós. Para nos proteger. Ter filhos no casamento é muro de proteção para que a sua família seja abençoada. Honrar o marido é um muro de proteção para que ele te ame. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é um muro de proteção, meu irmão, para que o teu casamento não acabe. E quando nós abandonamos os muros de proteção, o diabo vem e destrói a nossa vida. Nós estávamos no Veredas e tem um testemunho que eu achei fantástico, maravilhoso, já falei aqui, mas eu queria relembrar. Diz que o pastor Craig Hill estava pregando um seminário nos Estados Unidos, e ali chegou uma mãe. Ela estava com o seu esposo, junto com o seu pastor, e falou assim, olha pastor, eu tenho um problema com o meu filho. O meu filho tem 5 anos de idade, mas o meu filho, ele tem, o lado sexual dele muito aguçado. Quando ele encontra alguma amiga minha, ele vai e toca nas partes íntimas de uma forma diferente. As meninas da idade dele, ele toca nas partes íntimas. Se ele está numa banca, existe uma revista pornográfica escondida, ele vai lá e ele acha aquela revista pornográfica, pastor. Meu filho tem alguma coisa, eu estou até sem graça quando eu me reúno com a família, as pessoas não querem mais o meu filho junto. E o pastor olhou aquela mulher dentro da igreja com seu marido, cristãos, e está aqui o meu pastor sabe disso. E ele começou a conversar com aquela mulher. Ele falou assim, como foi o dia da concepção? Como esse menino foi concebido? E ela disse assim, olha, pastor, na verdade o dia da concepção dele, eu tive relação sexual com mais de um homem. Eu não sei quem é o pai do meu filho. Depois que eu estava grávida, eu conheci minha esposa, eu casei, aceitei Jesus, Jesus mudou minha vida.
nós somos abençoados, vivemos em santidade, mas eu não sei quem é o pai do meu filho. E ele então lembrou daquele versículo de Deuteronômio 23, 2, que eu falei para vocês, até a 10ª geração. Por quê? Porque a iniquidade é o valente. Preste bem atenção, nós que somos valentes, abrimos uma porta para que o diabo possa trabalhar nos nossos descendentes. Você está entendendo isso, amém? Amém? E ele falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar a Deus. Porque existe uma boa notícia, a cruz do Calvário, nós podemos lançar sobre a cruz. E ele falou com aquela mulher, aquela mãe, falou com o pastor, e ela foi embora, e ela orou pelo seu filho. Ela falou, Senhor, a porta que eu abri como valente, eu quero fechar sobre a vida do meu filho é teu, eu consagro ele a ti. Você está entendendo a importância de consagrar os nossos filhos ao Senhor? Todo laço de iniquidade eu quero quebrar aqui. E o pastor voltou depois de 6 meses naquela cidade. Quando, depois de 6 meses, voltou naquela cidade, encontrou aquela mulher, e aquela mulher falou assim, pastor, o senhor lembra de mim? Ele falou, irmã, eu não lembro, tanta gente. Ela falou, não, eu só... Começou a contar a história, ele lembrou. Falou, claro que eu lembro. Ela falou, pois bem, pastor, nós oramos pelo meu filho, eu orei pelo meu filho. Eu abençoei o meu filho. A partir daquele dia, o meu filho mudou. Parece que esse menino nunca viu pornografia. Ele não sabe o que é sexo, pastor. Sabe por quê? Quando ouvimos a palavra nos muda. Não é apenas ouvir, é entender a palavra. Entenda aqui, querido, você precisa entender a palavra. Entender o que Deus tem para você. A Bíblia diz que nós somos transformados à medida em que o nosso entendimento é renovado. À medida que eu abro meu coração para receber a palavra, não aos ouvidos, mas ao coração. Todo aquele que ouve, Jesus está dizendo, todo aquele que ouve. Muitos estão aqui, mas nem todos vão receber a revelação da palavra, porque nem todos estão com os ouvidos abertos. Mas se você abrir os ouvidos para que essa palavra penetre ao teu coração e traga entendimento, a sua vida nessa noite será mudada. Nós não podemos fazer isso, mas Cristo pode. Ele é a palavra. Ele diz, todo aquele que ouve e crê que o Pai me enviou. Olhe bem, não adianta apenas ouvir, eu preciso crer. Para ter comunhão com Deus e uma parceria com Deus, eu preciso ouvir, mas eu preciso crer. Nem todos os que ouvem creem. Pastor, como? Eu fico imaginando, irmão, aquela mulher, porque às vezes a gente está na igreja e pensa, por que está na igreja? Algo vai acontecer. Não. Para acontecer algo na minha vida, eu preciso crer. Eu estava falando com a Renata esses dias, e eu falei aqui para vocês, eu fui no médico que diagnosticou uma doença em mim, e, irmão, a gente ora para as pessoas, Jesus cura. E eu tenho fé, e Jesus cura um monte de gente aí. E eu estava com a enfermeira, eu falei, porra, eu não estou com fé ainda que Jesus vai me curar. Eu sei que Ele vai, mas quando foi semana passada, eu falei, Renata, estou começando a ter fé. Estou começando a ter fé. Jesus vai me curar. Agora eu estou com fé que eu vou receber. Uma coisa é saber que Jesus pode, outra coisa é saber que Jesus vai. Entenda. Porque a gente está aqui, a gente pensa, não, porque todo mundo cheio de fé. Crer é fé, mas quando eu coloco a minha fé em ação, eu recebi o entendimento, foi gerado fé, e eu tenho a capacidade de colocar essa fé em prática. Sabe por que o diabo não quer que você creia? Porque se você não crer, não pode acontecer na sua vida. Quando Jesus estava andando, meu irmão, aquela mulher do fluxo de sangue nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela não conhecia Jesus. Aliás, tinha ouvido falar, mas nunca viu ele pessoalmente. Mas a Bíblia fala que ela creu. Meu irmão, aquela mulher, uma vez só na vida, encontrou Jesus, tocou nas vestes dele, ela acreditou, ela foi mudada. Aquela mulher samaritana, meu irmão, ela viu Jesus, ouviu a palavra, acreditou na palavra, ela mudou toda uma cidade, foi a maior evangelizadora que já teve. Você vai ver pessoas que creram. Então estar aqui não significa que eu creio. Você está entendendo, meu irmão? Jesus diz assim,
Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das minhas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Pastor, por que não acontece? Por que a cura não vem? Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Simples. Porque a igreja não crê. Se nós crescemos, o normal, o comum é milagre acontecer. É o cara chegar doente e sair curado. É o cara chegar com AIDS e dizer, entenda, nós temos que crer. Deus já nos deu o poder já foi liberado. Agora não adianta apenas ter fé, eu preciso colocar a minha fé em prática. Não adianta ouvir, Jesus pode me tirar da morte para a vida. Ouvir é bênção, meu irmão, mas melhor que ouvir é crer. É crer. A gente estava na reunião com os pastores, e eu nem sabia disso. Acho que eu contei semana passada aqui. A Meire, cadê a Meire, irmã? Cadê? A Meire, esposa do pastor Alexandre. Ela estava contando o testemunho dela, né? E ela disse que ela chegou ali no Rio de Janeiro, quando nós congregávamos lá, e ela orava muito pelo esposo, para Jesus salvar o esposo, e o casamento dela acabado, muito problema com o esposo e tal. E disse que um dia nós temos um propósito, eu nem lembro, meu irmão. Faz um propósito com Deus, do que é impossível, pede para Deus que Deus vai dar. E ela foi para a irmã dela, eu pedi a salvação do meu marido. E disse que ela pediu a salvação do marido dela. E toda vez que ela vinha para a igreja, o Alexandre arrumava um problema, uma confusão. E disse que ele era muito ciumento. Ela falou, vamos para a igreja comigo, Meire. O Alexandre é professor de academia, não é? Todo preparado, né, tal, assim. Ela falou, vamos para a igreja comigo. Poxa, lá tem um missionário que ele é novinho, ele é um homem de Deus e uma bênção. Aí ele falou assim, tu está indo para a igreja por causa do pastor? Eu vou lá e vou bater nele. Irmão, quando ela foi se Jesus, eu ia apanhar, não sabia, eu tinha 19 anos, magricelinho, tipo Davis, assim. Ai, Davis, mas era mais magro que o Davis ainda. Irmão, pesando meio quilo, disse que ele tinha raiva. E falou, pastor, o senhor escapou, pastor, de apanhar de mim. E ele contando testemunho junto com a Mary. E disse que um dia ela estava em casa e falou assim, pastor, naquele dia eu falei, eu vou desistir de tudo. Eu vou desistir do meu marido. Poxa, ele me trata mal, faz isso, faz aquilo. E ela veio ao culto. Ela disse que naquele culto ela não ouviu a pregação, estava o pastor pregando, mas disse que na hora chamaram as pessoas na frente, falou, eu vou lá, eu vou buscar Deus. Deus, eu preciso da tua ajuda. E disse que quando ela chegou na frente, eu não lembro, mas disse que Deus me usou e falou assim, olha, hoje Deus vai lá no teu lar, vai visitar o teu marido, Deus vai mudar a tua vida, a vida dele hoje. E quando você chegar na tua casa vai ter uma surpresa. E tá bom, e ela foi embora. Quando chegou em casa, o marido já estava dormindo, mas ele tinha preparado uma surpresa para ela. Colocou bexiga, se eu não me engano, uns cartazes para ela, né? E ele estava dormindo, ela falou, olha mesmo, ele está dormindo, mas olha aqui, ele deixou uma surpresa para mim, né? E ela foi dormir. Quando chegou na semana seguinte, disse que ele tinha raiva de igreja, não gostava de crente, tinha bronca de crente, irmão. Disse que ele falou assim, tu vai para a igreja? Aí ela falou, eu vou. Ele falou, então eu acho que eu vou com você hoje. Posso ir contigo? Ela falou, pode. Aí veio um culto. E disse que, ele foi no culto, será que ele gostou? Ela não falou nada, ficou na dela. Foi na semana seguinte, ele falou assim, você vai para o culto hoje? Eu falei, eu vou. Então eu posso ir contigo? Irmão, disse que não passou do segundo culto, ele aceitou Jesus. Hoje ele é pastor da Vida Nova, ali no Jardim São Francisco. Sabe por quê? Porque você tem que crer. Senhor, eu creio. Quem vai fazer? Deus vai fazer. Por quê? Porque Deus promete, Ele cumpre. Sabe quem vai mudar a tua história? Pastor, hoje eu só vejo morte, eu vejo um vale de ossos secos. Mas quando olhar para a tua vida, veja um exército de homens, meu irmão, que Deus tem levantado para a honra e para a glória dEle. Quando o povo olhava para as muralhas de Jericó, via as muralhas em pé. Quando Josué olhava para as muralhas de Jericó. Quando o povo estava rodeando a cidade, as pessoas viam sacerdotes. Josué via o comandante do exército de Deus à frente. Quando eles olharam para a muralha estava em pé. Josué olhava para a muralha estava caída, meu irmão. Porque a vida do homem é mudada quando ele crê. Aleluia! O
O segredo do homem não é o quanto conhece Deus, mas é o quanto crê em Deus. Você entendeu? Não é o quanto eu conheço a teoria, mas o quanto eu creio para colocar em prática na minha vida. O pouco que eu sei, eu coloco em prática. Nós não podemos viver um evangelho teórico, porque o evangelho, meu irmão, não são palavras de sabedoria humana. Evangelho é poder de Deus. É transformação, é mudança. Sabe, às vezes andamos com Jesus, mas não cremos o suficiente nele para mudar a nossa vida. E aí eu acho isso tremendo. Quando Deus chama Josué fala assim, opa, o negócio é com a gente. Diz que o povo se inclui. O segredo para você crer eu vejo hoje que as pessoas andam muito dispersas. Vem para a igreja, o culto foi legal, pô, legal. Palavra, pô, joia, o pastor prega mó legal, né? Aquele pastor Damião inteligente, né? O Marcos, pô, mó amoroso. Pastor Marcos, rapaz, pastor Marcos é o pastor do trailer, meu irmão. Mas olha aqui, o que a gente precisa compreender, aquela igreja é legal. Eu não posso frequentar uma igreja que é legal, eu tenho que me incluir. A palavra que você ouve, você precisa se incluir na palavra. O plano que Deus tem sobre esse lugar, você precisa se incluir nesse lugar. Você não pode se excluir. Querido, presta atenção, é para você. Olha para o seu irmão, em nome de Jesus, olha no olho dele e fala, amado do céu, a palavra é para você, se inclua nela. Aleluia! Se nós não nos incluirmos no propósito de Deus, nós continuamos mortos. Está entendendo? Se eu não me incluo no propósito de Deus, eu continuo morto. Porque só pode sair da morte para a vida aquele que crê. Se nós não nos incluímos na cruz, nós continuamos com a iniquidade sendo gerada em nós. Se nós não nos incluímos na cruz, nós continuamos, meu irmão, doentes. Se eu não crer na palavra, o diabo não quer que você creia. A única forma de salvação não é aceitar um convite ou frequentar uma igreja, é crer. Não é um convite que a gente aceita, não é uma igreja que a gente frequenta, é crer que Ele é o Filho de Deus. E nos deu poder, irmão, nos deu poder. Aleluia. O problema não é o que a gente vai conseguir fazer se Deus estiver conosco. O que a gente tem que entender é o que nós não podemos fazer. Não existe nada que não pode fazer se Deus estiver conosco. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com uma grande família sonhou, irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está com uma grande
É isso aí, queremos convidar você e toda a sua família para estar conosco em uma das nossas igrejas do Ministério Vida Nova. Meu Deus, são cultos onde nós podemos dizer que os céus estão abertos, há um mover, um trabalhar de Deus muito grande. Nós temos culto aqui às quartas-feiras e quarta-feira nós entramos numa campanha de libertação tremenda. E quero convidar você é o nosso convidado, vem estar conosco. E sexta-feira é um culto diferente, é um culto onde nós temos, na verdade, uma palestra sobre um assunto e temos um fórum, onde vários pastores estarão respondendo as perguntas feitas pela igreja. E domingo, grande culto com a família. Então, você é aquela pessoa toda especial que nós esperamos para recepcionar bem você e toda a sua família. Não esquecendo, quero que você venha estar conosco num curso que nós teremos aqui, o curso de aperfeiçoamento de obreiros. Pessoas que, na verdade, querem conhecer mais a palavra de Deus. Vão ser 2 sábados, 2 sabadão. Vai começar às 9 horas, direto até às 13 horas. Tanto no dia 18 como dia 25 agora de junho, 2 sábados. No primeiro sábado eu estarei lecionando sobre homilética, a arte de pregar. Você vai aprender a pregar sermões como texto áureo literal, texto áureo livre, tópico temático, expositivo. Você vai sair daqui bem habilitado e capacitado. E nós teremos no outro sábado um panorama bíblico, onde eu quero abranger todas as áreas da teologia sistemática. Então vem estar conosco. Estamos aqui na rua Dr. Manuel Torinho, 171 Macuco Santos. Esperamos por você. Vou orar por você, para Deus continuar te abençoando, abençoar seu lar, seu casamento, suas finanças, sua saúde. Então feche os olhos agora para você receber a graça de Deus. Senhor Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que é o nosso Pai, Tu és aquele que nos ouve, nos atende e sempre pronto a suprir as nossas necessidades. Eu quero pedir a Ti, Senhor, por essas vidas. São pessoas que nos assistem, são pessoas que passam por problemas, por dificuldades, são pessoas que necessitam do Teu socorro e Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Que neste momento, o Senhor venha socorrê-los, ajudá-los, fortalecê-los, animá-los, trazer saúde a eles e trazer um lar de paz, de alegria, de harmonia, onde eles possam ter, Senhor, uma graça tremenda envolvendo a sua vida vindo de Ti. Abençoa-os, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Até o próximo programa. Quando eu não sei pra onde vou correr, quando a falta de fé me faz tremer, quando a noite cai e a neblina vem me cercar, quando o medo bate a porta pra me tentar, o perfeito amor lança fora todo o meu temor. Não me abalarei, pois eu sei está comigo. Eu não temerei, eu não estou só, serei.
Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações: 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações, ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações: 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada.